Bom, mais uma vez, bom dia a todos que estão aqui. Eu acho que já dei tanto bom dia que vocês vão ter uma semana aí de bom dia para quem está desde o começo. Vamos começar então. Eu quero primeiro anunciar para vocês uma parceria que a gente está fazendo com a Keep que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, já ouviram falar. Ah, só um detalhe, tá? Quem quiser ficar com o microfone e a câmera desligada, pode ficar sem problema nenhum. Então a gente está com essa parceria agora com a Keep né? O Adriano está aqui com a gente também, ele vai conversar um pouquinho, né? Vai passar algumas coisas para vocês bem legais. E eu quero dizer, né, que quem ficar até o final aqui com a gente vai receber um guia para melhorar a visibilidade da escola, diminuir a evasão de alunos e aumentar o seu faturamento. E além disso, a gente vai mostrar também novos recursos que vão ser disponibilizados na plataforma devido a essa parceria, tá? A gente basicamente juntou a melhor empresa de tecnologia voltado para a entrega de conteúdo com a melhor empresa de metodologia na área da música, né? Então, essa união acho que vai ajudar bastante todo mundo. E agora eu quero passar a palavra para o Adriano, que ele vai conversar um pouquinho com a gente. Oi, gente, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Maravilha. O Vitor só esqueceu de comentar também que, né, as empresas têm os gestores mais humildes também, né? Isso, com certeza. Gente, é um prazer poder bater esse papo aqui hoje com vocês. Algumas pessoas, eu acredito, né, que a gente já tem até conversado em alguns outros momentos. Quero aproveitar mais uma vez e agradecer a todo o pessoal aí da Agile pela parceria, né, por essa iniciativa da gente dar esse passo no sentido de poder levar para o mercado hoje de escolas de música um diferencial a mais, né? A gente sabe que é um mercado que ainda é carente de muitas coisas e que tem passado por, né, por um processo aí, sim, né, de profissionalização, de melhoramento em muitos aspectos. Então, eu acho que essa parceria ela vai agregar demais e vai trazer muitas coisas interessantes aí para o mercado, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. A ideia é, como o Vitor falou, né, dessa palestra é apresentar para vocês essa parceria e aproveitar também a ocasião e eu poder conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa questão de metodologias de ensino para o mercado de música, né? É uma coisa que em outros segmentos aí do mercado já é muito comum a discussão sobre esse aspecto relacionado a uma instituição de ensino, mas a gente sabe que em escolas de música ainda é muito carente da gente trazer muitas coisas relacionadas a essa questão de metodologia, processos de ensino, projetos pedagógicos, dentro desse ambiente de cursos livres de música, tá? Então eu montei uma apresentação aqui para passar para vocês, vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Até porque o nosso tempo ele é curto, e quero já dizer para vocês que, como eu vou estar fazendo a apresentação, quero que vocês fiquem à vontade para poder me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, é só habilitar o microfone e pode me interromper, não tem problema nenhum, não. Tá joia, gente? Eu vou compartilhar minha área de trabalho aqui, e aí, Vitor, você só me dá um toquinho se tá tudo certo, se tá todo mundo vendo. Vamos Claro. lá. Chegou aí para vocês? Chegou sim. Legal, ótimo. Então vamos lá, gente. Só me apresentar rapidamente, para quem ainda não me conhece. Então, eu sou Adriano Carvalho. A minha formação, ela também é em música. Eu fiz o meu mestrado na Unicamp, terminei, se eu não me engano, em 2006. Eu sou bacharel em música também pela FAAM, aqui em São Paulo. Sou licenciado pela Faculdade Paulista de Artes. Também fiz cursos na área de gestão, cursos na área de administração, sou pós-graduado em marketing e comunicação digital pela ECA, trabalhei como coordenador do curso de música aqui da Faculdade Paulista de Artes, aqui em São Paulo, de 2005 a 2011, né, onde eu tive a oportunidade de remodelar todo o projeto pedagógico da instituição. Recebemos comissão do MEC. Eu me lembro que nessa época a gente o curso de música até ganhou uma premiação quando, né, tinha aquela revista da Abril que premiava
as melhores universidades, e na época o curso de música da FPA ganhou uma premiação também da Abril. Tive a oportunidade de trabalhar muito também no meio acadêmico, não só como professor, mas também desenvolvendo disciplinas. Fui professor das universidades, tanto na área de graduação como pós-graduação, do Grupo Unis, né, que é o Centro Universitário do Sul de Minas, Faculdades Claretiano, a própria FPA, a Alfa Cursos, que é uma instituição focada em cursos de pós-graduação, que tem a chancela da Faculdade FASEC. Cheguei a trabalhar também como professor assistente no curso de guitarra da Unicamp, nos anos de 2004 e 2005. Tive a oportunidade de criar diversas disciplinas para cursos na modalidade à distância, das instituições Unis e Claretiano. Quando elas abriram os cursos de música, eu fui convidado para desenvolver parte das disciplinas dos cursos. Também trabalhei como coordenador artístico-pedagógico num projeto muito bacana, talvez vocês conheçam aqui em São Paulo, que é o projeto vocacional na área de música, um projeto de arte e educação assim muito bacana. E atualmente eu tento também ficar um pouco aí com a parte artística em dia e, né, na medida do possível. Eu sou guitarrista, né, e eu tenho um grupo onde a gente faz aí uma espécie de homenagem a um ícone do jazz, que é o Benny Goodman, e eu fiz a transcrição dos arranjos originais de um grupo que o Benny Goodman teve no final dos anos 30, que foi um sexteto, e a gente toca esses arranjos com a formação original do sexteto do Benny Goodman. E sou diretor e fundador da Keep On Playing. Vamos lá então, gente. A ideia de falar sobre essa questão de metodologias de ensino em escolas de música, ela está cercada de alguns mitos, né? Algumas questões que eu gostaria já de mostrar para vocês e para a gente discutir um pouquinho sobre isso, tá? A primeira delas é essa ideia, né, que se tem de que, bom, eu não utilizo um método ou uma metodologia aqui na minha escola, porque aqui o curso livre. Existe um certo equívoco, gente, em relação ao que se chama de curso livre. Curso livre é um curso que ele não emite uma certificação que seja chancelada por algum órgão oficial, tá? Então, por exemplo, se a sua escola ela emite um certificado que tem a chancela da Secretaria da Educação, ou do Ministério da Educação, da Cultura, ou de algum órgão oficial, aí sim ela não é um curso livre, né? Como é o caso, por exemplo, dos conservatórios de nível técnico, né? Então, esses conservatórios, eles não são cursos livres porque eles seguem uma diretriz curricular de um órgão, né, que é o responsável por, né, dar todos os parâmetros de como esse curso ele precisa ser desenvolvido. Curso livre não é curso que necessariamente não tem uma organização em relação à sua estrutura, que não tem uma metodologia específica. Então, você pode ter aí na sua escola um curso com uma estrutura extremamente bem definida, com uma metodologia muito bem estruturada, e mesmo assim ser um curso livre, continuar sendo um curso livre. Tá? Uma outra ideia que se tem é essa questão de que utilizar uma metodologia de ensino, isso engessa o curso. Isso também não é verdade, porque se a metodologia, se o projeto pedagógico da escola, ele prevê essa flexibilidade na maneira como os conteúdos eles vão ser desenvolvidos, não existe esse problema de engessar o curso, né? Então, isso engessa quando você tem, de fato, uma proposta que ela é muito mais, como se diz, segmentada, pontuada de como as coisas precisam ser feitas, né? Mas caso isso seja previsto de uma outra forma, não existe esse problema de engessar o curso, tá? Tem uma curiosidade em relação a isso, eu não sei se alguma escola aqui chegou a trabalhar uma época com o material da Yamaha. A Yamaha, né, eu não sei se vocês sabem, mas ela tem uma rede de escolas próprias, né, em diversos países, e ela desenvolve uma metodologia de ensino específica para essas escolas. Num determinado período, num determinado momento, a Yamaha ela resolveu fazer, como se diz, licenciar esse material didático dela para outras escolas. E ela chegou a fazer isso um certo tempo, mas acabou não dando certo,
Por que que não deu certo? Porque a metodologia desenvolvida pela Yamaha foi uma metodologia pensada especificamente para um perfil de aluno e para uma proposta de educação que é muito própria da Yamaha e que, inclusive, a origem disso está num perfil de aluno que é muito diferente do nosso perfil de aluno brasileiro. Então, de fato, essa proposta de trabalho deles engessava demais o curso. Por quê? Você chegava, por exemplo, num treinamento da Yamaha, o professor chegava, apresentava o material e falava, olha, aula 1 você tem que fazer isso desse jeito, aula 2 você tem que fazer isso desse jeito. Então era tudo muito bem amarradinho e acabou, evidentemente, principalmente aqui no Brasil, não dando certo, e ela acabou abortando esse trabalho de fazer esse licenciamento de material e ficou só com as escolas próprias, tá? Uma outra coisa também, né? O material didático, gente, ele tem que ser fruto de um projeto pedagógico. Tá? Se você tem simplesmente um material didático na escola, mas que ele não está associado de fato a um projeto pedagógico que envolve uma série de questões que são pensadas aí dentro da estrutura da tua escola, ele é só um material didático, tá? Ele vai ser só muitas vezes uma compilação de conteúdo e muitas vezes o que a gente observa é que esse material é um material muito difícil de ser trabalhado, ser desenvolvido na escola, justamente porque ele está descontextualizado de um projeto maior. Né? Um outro mito que se tem aí é essa ideia de que o aluno não compra. Eu não utilizo um material específico aqui na minha escola porque o aluno não compra, não sei o que, ele acha caro. Gente, isso não é verdade, tá? Prova disso o que acontece, por exemplo, em outros segmentos, né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, eles estudam num colégio particular, e eu nunca cheguei na escola e falei, olha, meu aluno vai estudar aqui, mas ele não vai utilizar o material de vocês. Por quê? Porque a escola, a instituição, ela mostra, ela cria uma percepção no cliente do valor agregado e da importância do material didático. Né? Então, uma vez que a escola consegue se posicionar no sentido de mostrar para o aluno, de mostrar para o mercado que de fato aquilo ali faz parte faz parte do processo de ensino, faz parte de fato de como a escola trabalha o ensino ali dentro, o aluno tem uma percepção de valor, isso passa a ser um diferencial para a escola, e aí sim o aluno não vai ter de fato não vai ter problema nenhum com essa questão de compra de material, né? E uma outra questão é que, assim, os valores de material praticados nesse segmento de cursos livres de música, ele é muito inferior se a gente comparar, por exemplo, a valor de material que é praticado, por exemplo, em escolas de inglês, escolas de informática, ou até mesmo na escola regular, né? E também essa ideia, né, de que, olha, a gente não utiliza aqui um material, porque aqui o curso ele é moldado de acordo com cada aluno, tá, gente? Gente, vocês vão ver, né, ao final aqui desse bate-papo que eu vou fazer com vocês, e eu vou tentar mostrar um pouco da complexidade que é desenvolver um projeto pedagógico, tá? Assim, não dá para imaginar uma ideia de você falar assim, olha, eu vou desenvolver uma metodologia de ensino a cada aluno que entra na sala. Na verdade, o que a gente observa nesses casos é que, assim, muitas vezes quando isso acontece, é porque a escola ou o professor, ele não tem, né, um projeto de ensino muito bem definido e acaba colocando no aluno essa responsabilidade de como o curso vai ser gerido, tá? Isso não significa que o curso não vá levar em consideração todos os anseios e necessidades daquele aluno, porque a gente sabe que são pessoas diferentes, com necessidades diferentes, então, evidentemente, isso vai ser, sim, moldado de acordo para cada aluno, mas isso vai ser moldado a partir de um projeto de ensino que a escola já tem, né? E, evidentemente, também nesse projeto de ensino já está previsto isso, tá? Então, eu sempre gosto de fazer um paralelo em relação ao que a gente entende como método de ensino e metodologia de ensino, porque embora muitas vezes a gente acha que isso são sinônimos, na verdade não são. Tá? Método e metodologia, embora eles estejam juntos, né, caminhem juntos, são coisas distintas. E para a gente poder entender um pouco melhor essa questão do que acontece nas escolas de música, né, eu relacionei a ideia de método à atuação do professor e a metodologia
a como deveria ser a visão da escola em torno disso. Então, o que vem a ser um método de ensino? O método, gente, sempre é um caminho, uma maneira mais específica para você chegar num determinado fim, num objetivo específico. Você tem uma maneira ordenada para fazer as coisas, você tem uma estratégia, você tem um jeito de proceder que ele é sempre mais específico. E você sempre vai ter operações que são previamente fixadas que vão te permitir chegar numa determinada meta. Então, no ensino musical, isso é muito comum. Existe já uma cultura do método, só que, como eu falei para vocês, esses métodos, eles sempre são muito, com objetivos muito específicos e com um passo a passo sempre muito bem específico. Então, assim, a determinada escola usa o método de violão para desenvolver, por exemplo, técnica de mão direita. Sei lá, a gente aqui usa o método do Abel Carlevaro para aprender, para desenvolver técnica de mão direita. Então você vai seguir ali todos aqueles exercícios passo a passo do Abel Carlevaro, porque se espera que ao final de você ter passado por esse processo todo, você vai ter adquirido, né, uma técnica, uma destreza ali para a sua, né, habilidade de mão direita. Tá? Então, o que acontece? Quando você só trabalha, né, com essa ideia mais fragmentada de métodos, fica muito difícil você estabelecer dentro da tua escola, né, como se diz, um material que possa condensar tudo isso e que possa ser viável para esse aluno ter ali nesse material, né, tudo que ele vai precisar de fato para poder seguir o curso. Por outro lado, a gente tem essa questão da metodologia que, como eu falei para vocês, eu relacionei ao que seria o papel da escola. Porque o que é a metodologia? A metodologia vai ser o campo que vai estudar esses melhores métodos que são praticados numa determinada área para a produção desse conhecimento. Então, num projeto de metodologia, você tem a necessidade de observar, de formular hipóteses, de elaborar diversos instrumentos e, principalmente, analisar todo o processo. E quando a gente vai para esse mercado, quando a gente fala de analisar todo o processo, a gente não pode também olhar só para o aspecto pedagógico, a gente tem que olhar para o aspecto comercial também. Né? Porque as escolas, elas são empresas, né? Empresas privadas, então elas precisam também dar lucro. Então o teu projeto de metodologia, ele tem que prever todos esses aspectos, né? Porque não adianta nada você ter, por exemplo, um projeto muito lindo do ponto de vista pedagógico, mas ele não é viável do ponto de vista comercial, tá? E aí, esmiuçando um pouco mais isso, olha que interessante. De uma forma geral, gente, professor numa escola de música, ele tem uma relação que ele é muito diferente de como a gente observa o papel do professor em outras áreas de ensino. Professor numa escola de música, ele é quase como que um sócio da escola, né? Ele é muito mais que um parceiro, ele é muito mais que um colaborador, né? Ele é quase um sócio. E o que acontece? A gente observa que em muitas escolas, a escola ela trabalha muito mais dentro de um modelo de agenciamento do que, de fato, dentro de uma questão institucional de ensino, de escola. Né? Por quê? Porque se toda a parte pedagógica está centralizada no professor, o papel da escola, muitas vezes, é simplesmente ser um facilitador para levar esse aluno até esse professor, né? E como se ela tivesse um comissionamento ali por isso, tá? Então, esse é um modelo de agenciamento, onde, de fato, o professor é que detém toda essa centralização do serviço que está sendo prestado, tá? Então, nesse modelo, geralmente se coloca no aluno essa responsabilidade de aprender. Porque o que acontece? Olha só, vocês já devem ter passado por várias situações como essa, ou já viram alguém comentar alguma coisa, quando o aluno, por exemplo, chega na escola, ou o pai do aluno fala, poxa, tive excelentes referências aqui da tua escola, queria matricular meu filho aqui e tal, não sei o quê, mas queria saber quanto tempo dura o curso, né? Então, essa pergunta é uma pergunta clássica, né, quando a pessoa vai se matricular. E também tem uma resposta meio padrão para isso, né? Geralmente, qual que é a resposta das escolas? Depende, né, depende do seu filho, depende de você. Se você estudar mais, você vai terminar o curso num tempo menor. Se você estudar menos, você vai demorar um pouco mais. Olha só, gente,
quando a escola ela dá esse tipo de resposta para o aluno, ela está pegando uma responsabilidade que é dela e colocando, na verdade, no aluno. Entendeu? Então, assim, você está colocando no aluno a responsabilidade de aprender. Então, se a escola ela aceita a matrícula de um aluno que não vai estudar nada, um aluno que vai colocar a mão no instrumento só no dia da aula, e se ela aceita a matrícula de um aluno que vai estudar 4, 5 horas por dia, é responsabilidade da escola ter um projeto, né, de ensino que dê conta desses dois e que não faça uma distinção, né, que o conteúdo que é transmitido, ele seja o mesmo. Então, isso tem que estar previsto dentro do teu projeto. Mas quando você tem uma coisa muito focada somente no professor, fica muito difícil também de você conseguir ter uma questão nesse sentido, tá? E tudo isso acaba gerando um vínculo muito maior do aluno com o professor do que do aluno com a escola, né? O aluno se vincula muito mais ao professor do que à instituição. E possivelmente vocês já devem ter passado por alguma situação assim também, quando o professor muitas vezes precisa sair da escola por algum motivo e o aluno acaba saindo junto. Por quê? Porque o aluno não tem essa percepção de que ele é aluno da escola, ele tem essa percepção de que ele é aluno daquele professor, tá? Por outro lado, quando a gente vê essa questão pensada metodologicamente falando, o que que acontece? A escola passa a ter um projeto pedagógico próprio. Dentro desse projeto pedagógico, existe um trabalho em conjunto, sempre da escola com o professor, e nunca de forma independente um do outro, né? Nesse sentido, a escola assume a responsabilidade de ensinar, né? A partir, né, de um projeto muito bem estruturado. E essa perspectiva, ela passa sempre a estar centralizada nessa relação da escola, aluno e professor, né? E você consegue, de fato, um vínculo do aluno muito maior com a instituição, né? Então, você consegue essa institucionalização do teu aluno, tá? E como que a gente pensaria, então, um projeto de metodologia nesse sentido, voltado para escolas de música? Então, esse projeto, gente, ele precisa contemplar, no caso do aluno, os mais diferentes perfis de aluno, a satisfação desse aluno com o curso, as expectativas desse aluno com o curso. Em relação ao professor, o que esse projeto precisa contemplar? As diferentes formações que a gente tem no mercado. Então, às vezes você tem 2 professores de violão, por exemplo, na tua escola, e os 2 professores têm formações completamente diferentes. Essa metodologia, ela precisa ter flexibilidade para que o professor possa continuar trabalhando da maneira como ele geralmente trabalha, a partir da sua didática, a partir da sua própria formação. Esse projeto, ele precisa também dar oportunidade para que esse professor se capacite, né? Então, assim, uma coisa muito comum é aquela ideia, né, da gente ficar na nossa zona de conforto, né? E muitas vezes um projeto de metodologia é o que promove essa quebra, né? Essa saída, muitas vezes, do teu professor, no sentido de, poxa, deixa eu me capacitar aqui um pouco mais, deixa eu voltar a estudar determinadas coisas. Então, isso é muito importante também. Em relação à escola, né, uma melhora na sua gestão pedagógica, essa questão da institucionalização do aluno, uma facilidade na operação do serviço como um todo. Em relação ao mercado, né, como eu tinha falado para vocês, então esse projeto ele precisa visar uma maior fidelização do teu aluno, uma maior conversão de matrículas, um melhor posicionamento de mercado. A gente sabe que hoje o mercado de escolas de música ele vem passando por um processo de profissionalização, tá? É meio tardio, mas vem. Quando eu falo profissionalização, eu não estou falando qualidade de serviço, tá, gente? Porque o serviço prestado sempre foi um serviço de qualidade. Mas eu estou falando na profissionalização dos processos, tá? Não só dos processos de ensino, mas processos operacionais mesmo dentro das escolas, tá certo? Então a gente tem visto isso, tem visto esse movimento e de fato, né, a parte pedagógica, ela não pode ficar fora disso. Então, pensando numa linha estratégica de como isso deveria ser feito, a primeira coisa quando você desenvolve um projeto pedagógico é pensar claramente qual é o teu objetivo com o seu aluno.
Né? Isso tem que ser muito claro. Ah, o aluno que vem estudar comigo aqui na minha escola, qual que é o meu objetivo com ele? Ah, eu quero que ele saia daqui tocando muito bem. Pô, legal. Esse é um objetivo. Ah, mas será que dá para conseguir mais alguma coisa? Ah, legal. Eu quero que o meu aluno saia daqui tocando muito bem, mas eu quero que ele também use o ensino da música como uma ferramenta para ele se tornar uma pessoa mais autoconfiante, para ele se tornar uma pessoa mais autônoma, para ele melhorar a sua autoestima, ou às vezes até coisas mais específicas. Ah, o meu objetivo com o meu aluno é que ele, com o ensino da música, ele melhore a sua concentração, ou ele melhore a sua coordenação motora, né? Então tem vários objetivos, né? Por exemplo, tem escolas no mercado que vendem a ideia de que, olha, se você vir estudar aqui comigo, né, a gente vai te transformar numa estrela do show business, né? Ah, olha só, é um objetivo, né? Ah, legal. Então o aluno vai, o tempo que ele estiver estudando ali, o aluno vai passar por essa experiência de ser um rockstar, ou um astro famoso, né? Então, a partir do momento que você tem muito claro os seus objetivos, é que você vai montar todo o resto. Porque a partir do momento que você tem isso em mãos, você vai ver, bom, qual é a proposta pedagógica que eu tenho, né? Então, assim, dependendo de cada situação, você vai ter que definir uma proposta pedagógica distinta, né? Por isso que esse objetivo ele tem que estar muito claro. A partir dessa proposta pedagógica, você vai ver quais são os referenciais materiais que você vai precisar. Então, por exemplo, se você é uma escola que vende para o aluno a ideia de que vem estudar aqui, que você vai passar por uma experiência de ser um artista, um rockstar, um não sei o quê, bom, você já sabe que você vai ter que ter na sua escola toda uma estrutura para poder criar essa ambientação para o aluno. Você vai ter que ter um auditório com iluminação, com bons equipamentos, com uma série de coisas justamente para você criar essa experiência para o aluno, né? Esses referenciais materiais, gente, inclusive, eles vão dizer qual é o tipo de professor que você precisa ter na sua escola, entendeu? Por exemplo, dependendo do teu objetivo com o aluno, você vai ter que contratar um professor que seja um professor famoso. Nossa, aqui na minha escola, para eu poder atender esse objetivo, eu vou ter que contratar agentes que são pessoas, professores que são famosos aí no mercado. Ou, não, de acordo com o meu objetivo, eu vou ter que contratar professores que sejam licenciados em música, ou professores que sejam bacharéis, ou professores que não tenham formação nenhuma. Tudo vai depender da tua proposta. Tá vendo só que interessante, né? Muitas vezes acontece o contrário. Muitas vezes a pessoa vai montar uma escola de música, ela pensa assim, pô, legal, vou abrir uma escola de música, deixa eu ver quem são meus amigos aqui que são professores que eu posso chamar para dar aula. Muitas vezes sem se preocupar se aquela pessoa de fato vai atender ao que você tem ali enquanto objetivo com o teu aluno. Depois de tudo isso, você vai, né, também fazer esse estudo de viabilidade comercial. Poxa, mas será que tudo isso daqui é viável comercialmente? Eu tenho capital para isso? Eu tenho como implantar isso aqui no meu modelo de negócio? Uma vez que você consegue montar um projeto que seja viável comercialmente, aí você chega no teu público-alvo, né? E aí sim, bom, legal. Então o meu público-alvo é esse, eu tenho muito bem definido quais são as pessoas que vão se encaixar dentro desse projeto e você começa a divulgar isso para poder chegar a esse público. E evidentemente tudo isso se transforma num diferencial para a sua empresa, né? Então você ter um projeto dessa natureza hoje na sua empresa, em relação ao teu aluno, inevitavelmente, ele vai gerar mais fidelização para o teu aluno, né? Então você vai ter o aluno no curso por mais tempo. Esse aluno ele vai ter muito mais engajamento com o curso. Ele não vai estar indo para a escola ou porque o pai mandou, porque o tio mandou, né? Não, porque de fato ele tem um engajamento total ali com a escola. Esse aluno ele vai ficar mais motivado. Ele vai ser um multiplicador, né? Isso é muito importante, porque um aluno satisfeito, um aluno que tem esse engajamento, é um aluno que multiplica, que vai trazer um amigo, que vai trazer um parente, né? E se esse aluno em algum momento sair do curso, se a escola tem um projeto de metodologia bem estruturado, a chance dele voltar para o curso é muito maior, porque ele sabe exatamente ali onde ele parou, ele tem um acompanhamento muito claro das etapas do curso dele, então fica muito mais fácil, olha, eu terminei aqui, quando eu voltar, eu vou voltar a partir de tal estágio.
O professor passa a ter aulas muito mais bem organizadas, para a escola, passa a ser um facilitador na contratação do professor. Então, quando você tem um projeto de metodologia, fica muito fácil para você contratar um novo professor, né? Porque ele já entra dentro de como já é todo esse processo na escola. E também acaba, né, aqueles problemas, muitas vezes, que a gente tem com mudança de professor, como eu comentei com vocês, essa coisa de o professor às vezes sai da escola, leva aluno, ou muda o horário de aluno e o curso muda, né? Evidentemente, uma estrutura como essa, ela facilita a sua expansão. Uma vez que você tem um projeto pedagógico bem estruturado, para você poder abrir outras unidades, você já tem mais da metade do caminho andado, tá? Eu tenho uma situação muito interessante que aconteceu com a gente, de uma escola lá do Sul, uma escola de Videira, um parceiro nosso, que ele entrou em contato com a gente há coisa de alguns meses atrás, falando, a fala dele foi a seguinte, ele falou: Adriano, conheci vocês aqui no mercado, e eu acho que vocês vão conseguir resolver o meu problema. Ele falou, eu estou com um projeto aqui de franquia para minha escola. Ele falou, o projeto já está pronto, só que o projeto está parado há 1 ano e meio, faz 1 ano e meio que a gente desenvolveu todo o projeto de franquia, só que a gente não conseguiu ainda começar o franqueamento porque a gente não conseguiu resolver a questão da metodologia. A gente tentou desenvolver isso aqui, tentou fazer parceria com o professor, e já faz 1 ano e meio que a gente está girando essa lâmpada e não consegue resolver isso. E aí foi quando ele nos conheceu, a gente fechou a parceria, ele começou a trabalhar com a gente. Em coisa de 1, 2 meses, ele já estava vendendo franquia da escola dele lá no Sul, né? Então você vê como que essa questão da expansão, ela é muito sintomático, né? A necessidade de um projeto de metodologia. Você cria um ambiente institucional, né? Aí sim, você sai desse modelo de agência de professor, e evidentemente a escola passa a ter um controle muito maior de toda a gestão pedagógica, de tudo que está acontecendo em termos do que está sendo realizado ali em relação ao ensino, tá, gente? Gente, então era isso que eu queria passar para vocês. Desculpem se eu falei meio rápido, mas geralmente eu demoro um pouquinho mais para expor todo esse material para vocês, mas como o nosso tempo aqui ele é curtinho, eu fui um pouquinho mais rápido aqui na explicação, até para a gente poder ter um tempinho para vocês comentarem algumas coisas. Mas é isso. Adriano, muito obrigado pelas informações. Acho que a palestra foi muito útil e a gente tem algumas perguntas aqui no chat, né, que o pessoal perguntou. Legal. O Cláudio perguntou se esses slides eles poderão ser repassados para o pessoal assim que a gente finalizar aqui, né? Ó, a gente está gravando, tá? Então a gente vai disponibilizar tudo em vídeo, né? Tudo que vocês viram aqui, mas agora eu queria ouvir se o Adriano consegue disponibilizar também para a gente. Sim, não tem problema não. Eu mando isso depois para vocês e aí você pode passar para o pessoal, viu? Então, não tem problema não. Legal, perfeito. Então aí eu mando para vocês os slides, os PDFs também. E tem uma outra pergunta aqui da Tereza, que é como aplicar a uma escola de música de ensino à distância. No caso, como que a gente poderia aplicar tudo isso que você passou em uma escola de música de ensino à distância? Legal. Tereza, vamos lá. Quando a gente fala ensino à distância, a gente está falando de 2 modelos de ensino, o síncrono e o assíncrono, né? O que é o modelo assíncrono? É esse modelo de ensino à distância que a gente vê muito hoje no mercado, de cursos gravados. Então, a pessoa compra o conteúdo e ela vai fazer esse curso no momento em que ela achar mais adequado. Então, o material ali está todo gravado, né? Então, por isso que a gente fala que é assíncrono, que ele pode ser feito em qualquer tempo, né? E a gente tem os modelos síncronos, que são à distância também, que é quando existe a aula em tempo real, só que ela é feita através, como por exemplo a gente está fazendo aqui, através de uma ferramenta de videochamada ou algum outro recurso. Mas existe esse contato, né, tete a tete ali com o professor que está ministrando esse curso. Quando você vai, por exemplo, para esse modelo à distância, que é assíncrono, você precisa ter um projeto mais estruturado para isso, porque você tem que entender que o aluno ele está ali sozinho,
né? Ele não está com o professor ali com ele para tirar uma possível dúvida, nada disso, então ele precisa estar munido de uma série de recursos para que não haja nenhum gap ali no momento em que ele estiver estudando. Quando você tem o professor ali, mesmo sendo no modelo à distância, esse tipo de situação se aproxima mais da presencial, porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma simulação do que a gente estaria, né, reunidos numa sala presencialmente. Evidentemente, nessa situação, o recurso que você teria físico no presencial, você precisa ter ele também disponível no formato digital. Porque se a gente estivesse numa sala aqui, eu poderia te passar um livro, poderia te mostrar uma coisa, e aqui não, aqui eu preciso ter esse recurso digital para mandar para você, tá? Quando é assíncrono, é um pouquinho mais complicado, porque aí sim tem todo um. A gente chama isso de design institucional, né? Tem todo um design institucional para você desenvolver um curso nessa modalidade, tá? Bom, a próxima pergunta que a gente tem aqui, que foi o Pedro que perguntou, da Music Point, você acha que ainda é viável a franquia para escolas presenciais? Legal. Desculpa, quem que perguntou, Vitor? Pedro. O Pedro. Pedro, vamos lá. A gente tem visto aí, até como parte desse processo de profissionalização que eu comentei na palestra, a gente tem visto um movimento da questão das franquias, né? Então, tem algumas franquias que estão entrando muito forte no mercado brasileiro. E o que a gente observa? Eu acho que tudo é uma questão, né, de você fazer um bom planejamento, né, em relação à viabilidade que você tem, em relação ao local que você tem, ao local que você tem a sua escola, aos seus alunos, tá? O que a gente entende? Aí falando de uma coisa mais técnica. Essa parte de franquia, eu até, modéstia à parte, conheço um pouco, porque eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos na área de franquia, junto não só ao Sebrae, mas junto também a um dos principais escritórios de formatação de franquias hoje na América Latina, que é o Xerto, né? Hoje, você tem dois grandes escritórios de franquias, hoje, acho que acredito até quase, bom, na América Latina com certeza, que é o Bittencourt e o Xerto, né? Então, todas as grandes marcas em operação hoje no Brasil passaram pela mão de uma desses dois escritórios. E uma vez conversando com o pessoal lá do Xerto, eles me passaram uma informação muito interessante. De todos os empresários brasileiros hoje que querem investir numa franquia, só 15% tem mais de 100 mil reais para investir. Então, de novo, hoje, de todo os investidores hoje no Brasil que querem comprar uma franquia, só 15% tem mais de 100 mil reais para gastar. A gente sabe muito bem que para abrir uma franquia de escola de música, você gasta muito mais que 100 mil reais. Só taxa de franquia, as franquias que hoje tem no Brasil, variam aí, só taxa de franquia, varia em torno de 40 a 60, 70 mil reais. Só a taxa de franquia, tá? Então já quase que chega nesses 100 mil. E aí o que a gente tem que pensar? Que desses 15%, quantos desses investidores de fato querem abrir uma escola de música? Né? Porque a gente está falando de investidores gerais, desde o cara que vai abrir, sei lá, um boticário, uma Cacau Show, entendeu? Então, quantos vão. Então, é um nicho muito pequeno, entendeu, Pedro? Muito pequeno, né? De fato, de investidores. Então, o que tem que avaliar será que de fato, né, a franquia hoje ela é um diferencial? Né? Então são coisas a se pesar, porque o investimento ele é alto. Só que por outro lado tem a questão, bom, é um mercado também que ele é um mercado restrito, mas tem pouca gente trabalhando. Aí tudo é uma questão de você ter um bom modelo de negócio para ver essa questão do teu payback, quanto você vai ter que investir, capital de giro, todas essas questões, entendeu? Legal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a plataforma, sobre algumas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês, e aí a gente já abre mais um espaço para Legal. dúvidas, tá? Bom, a gente fez a integração com a Keepon Plane, tá? E quem quiser aderir à metodologia vai conseguir fazer isso tudo pela plataforma.
Agora eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para Deixa mostrar eu só como te pode ser. interromper um minutinho, Vitor, antes de Claro. você apresentar, que eu acho que ficou faltando, na verdade, o principal, né? Que Uhum. é eu falar para vocês que a minha empresa, né, a Keepon que está fazendo essa parceria com a Agile, é uma empresa que desenvolve metodologias de ensino para o mercado de escolas de música. Hoje a Keepon ela tem parceria com mais de 120 escolas no Brasil, que são escolas que utilizam o material didático que a gente desenvolve dentro de uma estrutura específica como uma forma de alcançar tudo aquilo que eu mostrei para vocês na apresentação, tá? Porque a gente sabe que muitas vezes é muito difícil para a escola, já tendo que gerenciar todo o negócio da escola, desenvolver um projeto dessa natureza. Então, assim, a Keepon é uma empresa que ela só faz isso, tá? Então, hoje, todos os nossos clientes, a gente tem tido um feedback muito positivo deles e como isso, de fato, tem sido um diferencial na maneira como eles operam hoje os serviços nas suas escolas. E aí o Vitor vai apresentar essa parceria que a gente fez com a Agile, trazendo toda essa parte digital da parte de conteúdo para dentro da plataforma da Agile. Isso mesmo. Bom, mais uma vez, obrigado pelas informações, Adriano. Ajuda muito todo esse tipo de informação adicional, né? Eu acho que está aqui para auxiliar a gente. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, então, para a gente falar um pouquinho sobre esse recurso que a gente tem aqui na plataforma. Antes, uma pergunta aqui. Caso eu seja um parceiro da Keepon e utilize sua metodologia, você dará algum tipo de consultoria de como utilizar a metodologia e melhorar os resultados? Com certeza, a Keepon ela também presta esse serviço em relação à parte de treinamento e capacitação, não só da parte dos gestores, mas também de todo o corpo docente. A gente tem um programa de treinamento, tá? Então, com relação a isso, é bem tranquilo. Legal. Agora, vou mostrar aqui para vocês. Então, é só vocês entrarem na plataforma. Estou aqui na página inicial. Desço um pouco a tela e aqui eu tenho a integração com a Keepon. Basta clicar aqui no Saiba Mais. A gente colocou aqui algumas informações para vocês conhecerem melhor a Keepon. Então é só ler aqui tudo com calma. Se eu clicar aqui, já cai no site da Keepon também. A gente colocou todas as informações, benefícios para a escola, benefícios para os alunos, vantagens dos professores. E aqui embaixo é só a gente clicar em iniciar ativação. Feito isso, cliquei em iniciar ativação. Aqui eu tenho os termos, tá? E condições de uso. Aí vocês leem, tá? Todos os termos aqui, condições de uso. Algumas informações, tá? Não é muita coisa, mas bem simples de ler. E depois disso é só dar aqui o aceite no li e concordo com os termos e confirmar a ativação. E aí, feito isso, vai habilitar aqui para vocês o menu da Keepon, tá? Para vocês poderem ter uma degustação desse conteúdo, tá? A ativação desse material, né, desse conteúdo para vocês, não vai ter custo nenhum. Então, vocês podem ativar para conhecer um pouquinho sobre a Keepon, conhecer um pouco sobre os materiais, tá? E aí, a integração vai ser concluída, vai estar aqui disponível, e vocês podem ler com calma aqui também, para conhecer um pouquinho mais sobre a Keepon. Tem os métodos online, então os alunos que adquirirem as apostilas vão conseguir acessar pela plataforma, que a gente tem alguns cursos, exercícios, partituras, treinamentos, então tem muita coisa legal para vocês poderem ter acesso aqui, tá? Então, esse é o processo que vocês vão fazer. Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre a metodologia da Keepon, entender um pouco como funciona, é bem simples, só ativar. Lembrando que essa ativação, para conhecer um pouco dos materiais, né, da metodologia da Keepon, não tem custo nenhum, então vocês podem ativar para ver um pouquinho como funciona, tá? Legal. Todo esse material, gente, que está sendo desenvolvido para a plataforma, é um material complementar, um material de suporte para os alunos que utilizam a metodologia. Tá? Então, o que vocês vão encontrar aí? Vocês vão encontrar todo um banco de partituras que é atualizado constantemente, já todo dividido pelo módulo que o aluno faz. Então o aluno está lá fazendo o curso de violão módulo 2. O professor precisa de um repertório específico
para alunos de violão módulo 2. Ele consegue entrar lá e já ver um banco de partituras, poxa, legal, tá aqui o violão módulo 2. Ah, Adriano, mas tem uma partitura que eu quero usar com o meu aluno aqui que ainda não tem. Manda para a gente faz a edição disso, joga no sistema para ficar disponível, tá? Outra coisa, exercícios complementares a todo o conteúdo que está sendo desenvolvido no curso. Então, por exemplo, o aluno está fazendo lá o curso de guitarra módulo 3. Ah, tem alguns exercícios na apostila, mas eu queria complementar um pouco mais, ter mais exercícios para eu trabalhar com esse aluno. Então, a gente desenvolve todo esse material complementar também disponível aí na apostila, aí na plataforma, né? A parte de teoria, linguagem musical, tem um curso específico para os alunos fazerem online através aqui do sistema, que ele está todo alinhado com o material de teoria e linguagem musical que a gente desenvolve. Então, um material bem robusto, gente, que com certeza a ideia é suprir a escola de qualquer recurso pedagógico que ela necessite. Uhum. E tem aqui também mais uma coisa bem legal que eu quero mostrar para vocês, né? Para acessar a apostila, clico aqui, por exemplo, em clique para acessar, e aqui, ó, eu tenho acesso à loja, e aí os alunos podem entrar aqui e efetuar a compra dos materiais, tá? Então, aquilo que o Adriano tinha comentado no comecinho da palestra, que os alunos podem fazer a compra dos métodos, então eles vão conseguir entrar aqui e fazer essa compra direto pela plataforma. Assim, a escola não tem o custo e consegue manter né, um padrão de qualidade no ensino e tem todo esse suporte, todo esse apoio da metodologia da Keep-on-Playing, tá? Então, os alunos acessam aqui, faz a compra da apostila física e aí ele vai ganhar acesso também ao método digital. E aí eles vão conseguir acessar as apostilas também via plataforma. Então, tá isso é um tudo aqui, todos os facilitador materiais. muito grande para a escola, gente, porque assim, qual que é o grande problema que a gente vê de escolas que já tentaram trabalhar com metodologias e muitas vezes não conseguem? Por exemplo, tem que fazer estoque. Ah, Adriano, não tem fluxo de caixa para comprar o material. Né? Ah, Adriano, mas se eu for cobrar do aluno, às vezes o aluno demora para pagar e eu tenho que mexer no meu caixa e isso quebra toda aqui a minha... Aqui é muito simples, porque o aluno, ele simplesmente entra no sistema e compra a apostila. A apostila chega na casa dele, tá? A escola não precisa ter nenhum trabalho operacional em relação a isso, chega bonitinho na casa do aluno, tá? Eu acho que tem algumas perguntas importantes aqui, Vitor. O maestro Paulo aqui comentou sobre material de musicalização. Temos sim, viu? Temos material específico para musicalização infantil. E o Renan perguntou sobre a personalização do material. Isso também é feito, viu, Renan? A gente consegue personalizar a capa do material já com a logomarca da sua escola. Então, o material chega já para o aluno com a tua logomarca, o que é né, um diferencial de um marketing espontâneo muito forte. Hoje a gente sabe que se você for colocar a tua marca naquelas revistinhas de condomínio, você já vai ver o absurdo que é para você colocar a tua logomarca numa revistinha de condomínio. Aqui a gente está fazendo um material de excelente qualidade, material gráfico. Tá aí a Ana Cláudia, que é uma parceira nossa, ela não me deixa mentir, né, Ana Cláudia? E vai estar ali a sua logomarca no material. Isso agrega muito valor ao seu serviço. É um material maravilhoso. Utilizo muito, muito, muito. Bacana. Bom, a gente tem aqui só mais 5 minutinhos, então a gente já vai encerrar. Tem mais 2 perguntas que ficaram aqui no chat para resposta, mas como o tempo está acabando, a gente não vai conseguir responder agora, mas fiquem tranquilos que a gente responde vocês Deixa eu só privado. responder essa última, Vitor, porque Claro. A pessoa perguntou aqui se tem como o material para o professor conhecer. Tem sim. Depois, gente, quem tiver interesse, é só falar com o Vitor, que aí ele passa, né, o meu contato, ou eu entro em contato com vocês, eu tenho condição de disponibilizar modelos do material para que vocês possam conhecer, tá? Eu mando o material de forma virtual, então isso é possível sim, tá? Sem problemas. Uhum. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre a metodologia da Keep-on-Playing, só entrar lá na plataforma, aceitar os termos de uso, tá? Que aí o Adriano vai entrar em contato com vocês sem compromisso nenhum, tá? Então tá lá esse recurso bem legal, muito interessante, e entra lá, ativa,
dá uma olhada nos materiais, aí o Adriano vai conversar com vocês. Se alguém tiver também mais alguma dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, pode mandar uma mensagem, que a gente está à disposição. E para a gente encerrar, quero agradecer a todos vocês que participaram, que tiveram junto com a gente hoje. Precisando, a gente está à disposição, é só chamar. E mais uma vez, muito obrigado, Adriano, por ter participado aí com a gente. Eu acho que foi muito útil essa nossa manhã hoje, acho que foi muito proveitosa para todos. Legal, gente. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço aí a participação, disponibilidade de todos vocês e aos meus parceiros aqui da AGL, tá? O Rafael, o Bruno e o Vitor. Muito obrigado, gente, e até mais. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.